abençoe você que está em casa, você que vai estar nos acompanhando aí pelas plataformas aí do YouTube. Que Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, você que está no hospital, você que está atrás das grades, você que se encontra aí no campo, aí no sítio, na chácara, nas fazendas, você que está em outro país, em outro estado, aonde você estiver, não posso falar outro planeta, né? Mas aonde você estiver, que Deus abençoe você, seja bem-vindo aqui também, com toda certeza você será abençoado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1 a versículo 4 da palavra do Senhor, está escrito assim, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1 a versículo 4: E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei e não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e o outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Amém? Diga assim: Senhor Jesus, fale conosco através da sua palavra. Amém? Vocês fiquem à vontade, meus irmãos. Hoje nós vamos entrar aqui numa parte, no terceiro capítulo, aonde Paulo está aqui nos orientando, trazendo aqui as escrituras. Então Paulo ele começa falando sobre a igreja. Paulo ele começa trazendo aqui a imagem da igreja, como deve ser a imagem da igreja. Se nós observar, Paulo ele volta de novo aqui a argumentar sobre as divisões, sobre as dissensões que se encontrava dentro da igreja de Corinto. Então nesse capítulo, Paulo ele fala o que? Ele fala sobre a igreja. Então para Paulo aqui, a igreja na verdade é uma família, cujo alvo desta família é a maturidade. O cristão ele precisa ter maturidade, ele precisa crescer com o Senhor. Um campo cujo alvo é a quantidade e um templo cujo propósito é a qualidade. Nós precisamos ter esse propósito diante de Deus. O alvo, a meta nossa é a maturidade. Nós não podemos vir para a congregação, vir para o evangelho, nós não podemos começar o evangelho e um determinado tempo não crescer com o Senhor. A necessidade de nós crescermos com Cristo, a necessidade de eu e você não ser mais como crianças, não tomar leitinho na congregação. Nós precisamos deixar o nosso legado, nós precisamos crescer como criança. Nós não podemos passar anos e anos dentro de uma congregação e para atravessar a rua, nós precisamos pegar na mão de alguém para atravessar a rua. Assim a gente realiza com as crianças. Para atravessar uma rua, a gente pega na mão de uma criança para atravessar a rua, e nós precisamos crescer. Nós não podemos, como Paulo está dizendo aqui, nós não podemos ficar bebendo leite o tempo todo. É necessário crescer juntamente com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então Paulo, ele não está ensinando que existem ali duas categorias de crentes carnais e os espirituais.
os maduros e imaturos. Não é isso que Paulo está ensinando no versículo 1 ao versículo 4. Não é isso que Paulo está orientando, essa tese de que o crente carnal recebeu a Cristo como Salvador, mas ainda não recebeu como Senhor, que ele está justificado, mas ainda não está se santificando, e que ele é salvo, mas ainda não obedece a Cristo. É uma grande falácia. A santificação, ela é diária na nossa vida. Nós precisamos crescer. Um dia eu e você passou por um berçário, um dia eu e você bebeu leite, um dia eu e você foi crescendo conforme a natureza humana. Hoje nós podemos tomar leite, não é errado. A idade que nós temos, nós podemos beber leite, mas fica vivendo só de leite para você ver o que vai acontecer com a gente. Nós vamos padecer, nós vamos morrer se ficar só tomando leite. Nós um dia foi criança e nós precisamos de uma comida mais sólida. Nós crescemos conforme a palavra do Senhor. Então esse ensino aqui gera aos crentes uma falsa convicção de pecado e uma falsa segurança de salvação. Por quê? Porque não é santificado. É necessário a santificação em nossas vidas. Aquele que ainda não recebeu a Cristo como Senhor, nunca o recebeu como Salvador. As pessoas às vezes falam assim: não, já sou justificado. Mas como pode ser justificado se não é santificado a sua própria vida diária? Como pode eu crescer com o Senhor na mesmice a qual estou vivendo desde o dia que eu vim para Cristo? Então você já viu alguém receber a Cristo e continuar vivendo como ímpio? Já viu? Alguém que vive no seu dia a dia, como Paulo está dizendo aqui, e entre vós inveja, contendas, dissensões, não sois porventura carnais. É o que Paulo está aconselhando àquela igreja. Paulo está mostrando para aquela igreja que não se deve viver na carne, não se deve viver quem está em Cristo, quem foi justificado, quem foi regenerado, é santificado a sua vida todos os dias. Então Cristo, Ele não é o Salvador de quem Ele ainda não é o seu Senhor. Cristo, Ele será o nosso Senhor se nós tivermos uma vida voltada para Ele, se a nossa vida foi transformada por Ele. E por que então Paulo chama os crentes ali de Corinto de carnais, pastor? Por quê? Por que ele chama de carnais? Por conta da imaturidade, por conta da carnalidade daqueles crentes de Corinto, que eram resultantes de dois fatores. Eu vou trazer esses dois fatores. O primeiro, a imaturidade, que é consequência de não ter um apetite espiritual. Às vezes a gente observa os cristãos modernos, contemporâneos, vivendo dentro das igrejas contemporâneas e que não cresce, que não tem apetite. A gente olha hoje para a geração que nós vivemos, as pessoas parecem que não têm fome da palavra, não tem sede. As pessoas estão dentro das igrejas perdidas, cantarolando, apenas buscando entretenimento e deixando de ter fome e sede da palavra de Deus. Isso é um cristão, um crente carnal, ou seja, ele não cresceu. A primeira razão da imaturidade era revelada pela dieta espiritual, e Paulo aqui fala que estava dando leite para eles, estava dando leite, porque não podiam receber um alimento sólido. Eles não cresceram, eles não têm o crescimento espiritual. E quantos cristãos, meus irmãos, quantas pessoas que não crescem,
Quantas pessoas que correm de um lado para outro, como Paulo está dizendo. Se nós observar no versículo 4, Paulo está dizendo: eu sou de Paulo, e eu de Apolo. Ou seja, as pessoas buscando por homens e deixando de adorar, de glorificar ao Senhor. As pessoas estão preocupadas quem estará nas tribunas. A preocupação das pessoas é quem está aqui e não tem o propósito de adorar, glorificar o nome do Senhor. O nosso propósito aqui, a gente não vem por conta de fulano, de Paulo, de Apolo, não. O nosso propósito é adoração ao Senhor. Se o seu propósito veio para me ver, meu filho, você está perdido. O propósito nosso aqui é de glorificar o nome de Cristo. Por isso que nós estamos reunidos, por isso que nós estamos diante da presença do Senhor. Nós não podemos tomar leitinho, nós não podemos ficar vivendo uma vida como nós começamos lá atrás, irmãos, que nós vamos participar para ser batizados. Tem gente que pensa: olha só, vem aqui, participou 6 meses do ensinamento do batismo, pronto, agora acabou. Vai para a igreja, você vai ser revelado, Deus vai te curar e pronto. Não é assim que funciona. A revelação faz parte, mas a melhor revelação é a própria palavra do Senhor, as próprias Escrituras. Nós precisamos crescer com o Senhor, nós precisamos crescer com Cristo. A Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 5, versículo 12 ao versículo 14, o escritor lá, ele disse: depois de tanto tempo, vocês já deviam ser mestres. Já imaginou? Já imaginou eu e você falando naturalmente? Já imaginou de uma criança de 7 anos entrar numa faculdade? O que vai acontecer? Não vai dar em nada. Ela precisa passar por todo o processo. Qual é o processo? Do primário, depois o ginásio, o 2º grau, depois a faculdade, depois o mestrado, depois o doutorado. Ela precisa crescer. Assim somos nós na igreja. Nós precisamos passar por processos, e todos os dias, seja um pastor, não importa se você é um teólogo, você vai precisar passar pelo processo, aprender sempre diante de Cristo. Mas como eu vou aprender se eu não vou participar na sala de aula? Como que eu vou aprender se eu não ouço? Como eu vou aprender, como eu vou crescer se eu não tenho examinado as Escrituras? Então o escritor está dizendo que eles deveriam ser mestres, mas ainda precisam de alguém que lhes ensine as primeiras lições dos ensinamentos de Deus. As primeiras lições, em vez de alimento sólido, vocês ainda precisam de leite. E quem precisa de leite ainda é criança e não tem nenhuma experiência para saber o que está certo ou errado. Porém, a comida dos adultos é sólida, pois eles pela prática sabem a diferença entre o que é bom e o que é mau. Tem muito neófito diante de nós, meus irmãos, na obra do Senhor, que deveria sentar para aprender. Muitos neófitos. Você sabia que na igreja moderna contemporânea tem muitos neófitos pregando a palavra de Deus? Você sabia que na igreja moderna contemporânea tem muitos neófitos dirigindo igrejas que deveria primeiro sentar para aprender, ouvir, deveria passar pela EBD, deveria passar por um curso teológico, deveria passar por para crescer diante de Deus, deveria passar por tantos departamentos para poder chegar em um grau, em um determinado lugar, para falar de Jesus. Quantos de nós, quantos neófitos, quantos, meus irmãos, em nosso meio? Então o escritor aqui está dizendo que tem muitas pessoas que já passou anos, estão anos e anos dentro das congregações, que deveriam ser mestres, mas ainda bebe leite, ainda está tomando leite. Então há alguns que pensam que a diferença entre o leite e a carne é que algumas pessoas da igreja podem receber determinado dom
ensino e doutrina. É o pensamento das pessoas. É o pensamento da igreja contemporânea. Hoje em nosso meio, onde nós convivemos, quando uma pessoa fala assim, não vai na igreja tal dia, porque é doutrina. Doutrina é só para os crentes. Aonde está escrito isso na Bíblia? Quem disse isso? Eu provo para vocês que não é. Quando Jesus foi ensinar o Sermão do Monte, com quem Jesus sentou para ensinar o Sermão do Monte? Jesus, a Bíblia diz que lá estava uma grande multidão e os discípulos. Então Jesus ali trazia o quê? Para aquela grande multidão, todo o ensinamento para entrar no reino dos céus. E nós temos um costume de falar, não vai tal dia na igreja, porque é doutrina. É o dia de doutrina não se deve ir na congregação, a não ser se for uma outra doutrina que as pessoas falam. Aí pode ser que é a doutrina do quê? Que é o costume que as pessoas querem ensinar, como que deve ser a pessoa para fazer parte de uma determinada congregação. Aí pode até ser, mas eu estou falando da doutrina de Jesus. Eu não estou dizendo de uma doutrina de homem, não. Eu estou falando da doutrina, a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todos devem aprender a doutrina, todos devem entender. Será que Paulo está dizendo que algumas pessoas podem receber outro topo de doutrina? Não é isso que Paulo está dizendo. A diferença que Paulo está tentando explicar aqui é o aprofundamento. Eu preciso tomar leite hoje, e eu preciso crescer. Amanhã eu vou comer uma comida mais forte. Sempre eu vou crescer conforme a palavra do Senhor. Então a gente ensina as mesmas doutrinas para uma classe de criança e para uma classe de doutorado. A mesma doutrina. Eu só não sei falar com as crianças. Se pedir olha, vai ter um culto de crianças lá na igreja e quem vai pregar é o pastor Fernando. Não vai dar certo. Não é para isso que serve a tia Silvia. Para isso que tem a tia Silvia, por quê? Porque a tia Silvia vai ensinar o mesmo Jesus para as crianças, a qual eu falo de Jesus para os adultos. O mesmo Cristo. E se nós não ensinar Jesus Cristo para as crianças, como que eles serão quando crescerem? É necessário sempre falar de Jesus Cristo. Ou seja, não existem doutrinas secretas destinadas, uma para crianças, outro para adolescentes, outro para jovens e outros para adultos. Não existe. Isso é gnosticismo e não cristianismo. Não existe, irmãos. Para adolescente vai ser uma determinada doutrina. Para jovens, pastor Fernando, fala mais calmo com os jovens, porque se o senhor pegar pesado nos jovens, os jovens vão sair da igreja. Nunca esteve, nunca estiveram. Porque quem está na palavra do Senhor, ele está firme nas escrituras. Então tanto uma criança, um adolescente, um jovem ou um adulto, ele precisa se aprofundar, ele precisa crescer conforme a palavra do Senhor. Então os mesmos temas tratados numa classe de neófitos são também estudados pelos crentes mais maduros. Uma mesma verdade é leite e carne. O dia que você tiver uma oportunidade, senta lá no banquinho e vai lá ver a tia Silvia pregar para as crianças. Senta lá para você ver. Vai observar para você ver. Ela vai falar de perdão, ela vai falar de amor, ela vai falar de humildade, ela vai trazer a mesma pregação que eu estou trazendo aqui para os adultos, ela vai levar para as crianças. Já imaginou se eu viesse aqui com um boneco na mão? O que vocês iriam pensar de mim? Esse pastor é louco. O pastor está com um boneco lá na mão para pregar para nós. Esse pastor aí deve ser, esse pastor é estranho. Olha como o pastor está lá, está lá usando lá um fantoche para nós. O que vocês vão pensar de mim? Mas lá nas crianças tem um fantoche. Por quê? Porque a criança vai ficar atenta
focada naquilo que está ensinando para ela. A criança vai ficar observando, a criança observa a cor, a criança observa as palavras, as figuras, enquanto nós que somos adultos, quando a gente vai lá para a primeira série, o que a gente aprende lá na primeira série? A letra A. Já imaginou se eu chegasse aqui, irmãos, como que eu quero que vocês escrevam minha letra A? Vocês iam falar, pastor, eu não vou voltar mais no culto. O senhor quer que fala A, E, I, O, U? Isso aí eu já estou acostumado. Quando que é 1 mais 1? É 2. Isso aqui para nós é moleza, mas para as crianças não. As crianças precisam aprender. Então as crianças aprendem através de figura, as crianças aprendem através de foto. A criança, ou seja, a criança, ela é visual, ela é totalmente diferente de nós. Nós precisamos ouvir muito mais, entender o que as Escrituras estão ensinando para nós crescer com o Senhor. É necessário nós crescermos com Cristo, meus irmãos. Então a mesma verdade é leite e é carne, e Cristo é leite para os bebês e carne também para os adultos. Nós precisamos entender esse evangelho. Não existe dois tipos de evangelho. Para criança você vai pregar assim, não existe. Não existe 3 evangelhos. Você pode ensinar para a criança sobre Jesus de tal maneira que ela entenda, e você pode ensinar também no curso de pós-doutorado sobre Jesus, aprofundando as mesmas verdades. A verdade da palavra, as Escrituras. Então a mesma verdade que ensinamos para os teólogos, ensinamos para as crianças mais tenras, ou seja, de pouca idade. É a mesma mensagem. Ei, eu quero que você entenda que lá na EBI não tem outra Bíblia, é a mesma Bíblia, de uma forma diferente de transmitir, de uma forma diferente de falar. Então o que acontecia com a igreja aqui de Corinto era que havia passado muito tempo e os crentes ainda estavam nos rudimentos da fé, nos rudimentos. Quanta gente, quantas pessoas que não querem aprender. Quantas pessoas, oh meu Deus do céu, ei, passou, tem 30 anos na igreja, eu estou com uma enfermidade aqui, eu vou lá na igreja hoje para Jesus curar, e eu quero ser revelado hoje, Jesus vai me revelar hoje, e essa enfermidade não vai ter mais na minha vida. Eu também, eu acredito nisso. Mas se essa enfermidade for espinho na carne também, isso é essa enfermidade que nós podemos estar enfrentando, passando. Jesus olha para nós, aí a gente vai no culto da palavra, aí chega lá no culto da palavra, a gente ouve o pregador dizer: você sabia que todas as coisas contribuem para o nosso bem? Aí você com a enfermidade fala: puxa vida, hein? Será que essa enfermidade contribui para o meu bem? É assim que funciona. Ei, as adversidades, nós estamos na terra, vamos ter adversidades na vida. Nós precisamos ter o discernimento, ter o entendimento da palavra. Então eles não demonstravam ali sinais de maturidade no conhecimento, nem na prática da palavra. Eles ouviam a mensagem, mas saía do outro lado. E nós precisamos observar quando Paulo está dizendo que tem gente bebendo leite na congregação, é por conta que eles ouvem a mensagem, mas eles não praticam, eles não crescem conforme a palavra. Por isso que Paulo os chama de crianças espirituais. Uma criança, como que é o comportamento de uma criança? Uma criança, você deixaria ela atravessar a rua sozinho? Não vai deixar. Nós vamos pegar a criança, vai pegar na mão dela e vai atravessar a rua. Eu me lembro que Deus me deu uma revelação, uma visão, numa certa época, onde Deus falava comigo que os meus 2 filhos seriam sequestrados. Ou seja, a sua vigia, porque as 2 crianças vão ser sequestradas. O inimigo está armando contra elas. Eu fiquei preocupado, falei: agora eu vou levar todo dia na escola. Eu colocava dentro do carro e levava na escola todos os dias.
Todos os dias eu fazia isso, por quê? Porque Deus tinha me dado uma revelação, Deus tinha me dado uma visão sobre aquilo, então eu levava todos os dias na escola. Imagine só, você talvez que está com 30 anos de idade e você já casou e precisa da mamãe ainda. Mamãe, o que você acha que a sua esposa vai pensar? Mamãe, vem aqui, mamãe. Ô, mamãe, eu quero você aqui, minha esposa. Como que vai acontecer? Nós precisamos crescer. Nós não podemos mais tomar leitinho. Nós crescemos conforme a palavra. Imagine só, alguém lá e falar: eu preciso da sogra para resolver isso. Meu Deus, a esposa vai embora. O esposo vai embora. Nós precisamos crescer. É isso que Paulo está orientando aqui nas Escrituras. E tem muitos adultos que precisam pegar na mão ainda para atravessar a rua. Por quê? Porque não cresceu. Não cresceu espiritualmente. Imagine só: papai, mamãe. Geralmente a gente não fica falando o resto da vida papai. Eu sei que tem uns que por consideração fala, né? Já imaginou você lá com a namorada, ou com a sua noiva, ou com a sua esposa? Mamãe, o que é a sua noiva? Eu vou embora. Nossa, mamãe desse jeito é hoje? Papai, meu Deus, a gente precisa crescer. A gente tem que crescer. A gente não pode ser crianças. É isso que Paulo está dizendo. Muitas pessoas há anos na igreja e nunca tiveram encontro com Jesus, nunca cresceram espiritualmente, se passaram anos e ainda estão tomando leite. Muitas pessoas, tem muita gente ainda que usa Xuxa. Muita gente, muitas pessoas. Irmão, já imaginou nós adultos com uma chupeta na boca? O que você acha que vai fazer? É feio. Nós chegando vamos para a igreja hoje com uma chupeta, de tanto reclamar. Quando uma criança chora, o que a gente faz? Quando a criança chora, a gente vai lá e coloca uma chupetinha. Já imaginou nós crentes só reclamando, só murmurando? Vai chegar na igreja, nós não podemos estar de chupeta. Nós precisamos crescer, nós precisamos ser adultos, nós não podemos ser como crianças. E há crentes que nunca deixam os rudimentos da fé cristã, não se desenvolvem, não se aprofundam, estão sempre bebendo leite. Quantas pessoas, anos e anos, bebendo leite na congregação. Quantos neófitos dentro das congregações. A maturidade não é alcançada apenas pelo conhecimento da palavra. Não basta eu apenas conhecer, não basta apenas eu observar o que está escrito, mas sim pela prática. É o que está dizendo lá em Hebreus capítulo 5, 14. Porém a comida dos adultos é sólida, pois eles pela prática. A necessidade de nós praticarmos. Se eu ficar só ouvindo, o que a gente fala para uma criança? A gente chega numa criança e fala assim: meu filho, faça isso. A gente vai lá e fala para ele fazer algo. Quando ele não faz, o que a gente vai? Vai lá e fala de novo: filho, eu não falei para você fazer isso. O filho não fez de novo. Daqui a pouco você está pela terceira vez: meu filho, e vem com a cinta, ou vem com uma varinha e fala: eu não falei para você fazer isso. Não é assim que a gente faz? Vai falar que não, hein? Olha, é assim que a gente faz. É assim que Jesus faz com a gente. Jesus fala para a gente: está escrito aqui na Bíblia, eu estou falando, eu estou dizendo o que está escrito nas Escrituras. Eu já falei como está nas Escrituras, mas às vezes nós ouvimos e nós não obedecemos. Deus tem falado. Quantas vezes Deus prepara uma varinha para nós, para quê? Para que nós obedecemos a palavra do Senhor. Quantas vezes Deus usa o chicotinho para nós, para que eu e você venha ouvir e depois praticar a palavra de Deus. Assim como as crianças, se nós falamos para as crianças, eles não praticam, o que a gente faz? Arruma a varinha. Assim também somos nós. Quando nós não obedecemos a palavra, nós não crescemos. Deus, Ele prepara a varinha para que eu e você venha se aprofundar na palavra
do Senhor. Então por que, pastor Fernando, que os crentes de Corinto eram bebês? Por quê? Porque eles ouviam e não colocavam em prática. Eles não colocavam em prática a palavra do Senhor. Por isso Paulo está dizendo que é preciso que alguém chegue e ensina sempre as mesmas coisas a eles. As mesmas coisas. Os crentes de Corinto não exercitavam o que eles ouviram. Eles não amadureceram, eles não cresceram diante do nosso Deus, o Todo-Poderoso. Os crentes de Corinto, eles não exercitavam. Um crente imaturo, ele está sempre empolgado com os rudimentos, porém não demonstra interesse em se aprofundar na palavra. Quantos irmãos, quantos de nós que não se aprofundamos, quantos de nós que não temos interesse, ele não tem apetite pelo alimento sólido, ele não tem gosto pelo estudo meticuloso das Escrituras, ele não quer crescer. Ele fica como criança bebendo leite, ele não quer praticar, ele não tem prazer na lei do Senhor e nem se afadiga no estudo da palavra. Imagine só, passa tempo inteiro dentro da igreja e não cresce. Quantas coisas que a gente aprende. Vocês acham que eu, como um pastor, não preciso aprender de Deus? É um engano. Todos nós precisamos aprender. Eu sou uma pessoa que eu aprendo todo dia com Cristo. Então a imaturidade, ela é conhecida quando os crentes, eles deixam de viver em união para formarem partidos. Era isso que Paulo está dizendo. Olha o versículo 3 e o 4 comigo, olha o que Paulo está dizendo, na sua Bíblia, olha aí, acompanhe comigo. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Paulo está orientando. Paulo está dizendo o que estava acontecendo no meio daquele povo, ou seja, a imaturidade. São tantos partidos que existem nos templos que são aterradores, ou seja, são assustadores. A imaturidade, quantas pessoas, eu me lembro de uma pessoa, uma certa vez, que ele ia na congregação e ele falava, onde você vai estar amanhã? E aí aquele pregador, ele fazia a sua agenda e colocava na internet, segunda-feira eu vou estar em tal lugar, terça-feira eu vou estar em tal lugar, quarta-feira eu vou estar em tal lugar, quinta eu estarei em tal lugar, sexta-feira em tal lugar, sábado eu estarei em tal lugar, e domingo eu estarei em tal lugar. Ou seja, ele tinha uma agenda semanal. Então ele ficava, ou seja, aquela pessoa, aonde aquela pessoa estava ali com a agenda, ele se encontrava ali juntamente com aquele pregador. Ele não estava com o propósito de adorar ao nome do nosso Senhor. O seu propósito era por conta do homem. O seu propósito, senta ali, depois eu te atendo. Isso, deixa, Deus abençoe. O seu propósito era o homem. O seu propósito não era o Senhor, o seu propósito não era o nosso Deus, o seu propósito era por conta do homem. Então, assim como Paulo está dizendo, um é de Paulo, o outro é de Apolo. Tem pessoas que vivem correndo atrás de homem. Meus irmãos, isso aí é coisa mundana, isso é coisa do mundo. Nós não podemos. Eu quero dizer para você que um dia talvez você foi lá no show do Zezé de Camargo e Luciano. Talvez você tinha Zezé de Camargo e Luciano como um fã. E é isso aí que o mundo faz. O povo lá fora, talvez você não gostava lá de uma outra banda e ficava correndo, buscava pelo homem. Agora não, nós não estamos aqui por conta do homem, nós estamos aqui por conta de Cristo, nós estamos aqui por conta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então são tantos partidos que existem nos tempos.
Ah, eu gosto do pastor fulano. Ah, eu gosto de pastor ciclano, aquele pastor é uma bênção de Deus. Eu estou na igreja, o dia que esse pastor foi embora, meu Deus do céu, aí estou perdido. Mas o dia que esse pastor foi embora, meu Deus, o que vai acontecer? Não, eu quero que você entenda isso. Você não pode estar por conta do homem, você tem que estar por conta de Cristo. O nosso propósito é Cristo. Um crente imaturo, em vez de construir pontes de comunhão, ele cava abismo nos relacionamentos. Então, em vez de ser um ministro da reconciliação, ele está sempre se envolvendo em intrigas e contendas, formando partidos e grupos dentro da igreja. Grupos, quantos grupos, quantos grupinhos? Meu Deus, olha, eu não quero ser do Regenere, eu sou só do PEG. Quantos grupos? Deus não está nesse negócio. Eu sou só do fulano, do ciclano eu não sou não, aquele eu não vou muito com a cara dele. Está perdido. Não, o propósito nosso é Deus. O nosso propósito é o nosso Senhor. O nosso propósito é Cristo, é o nosso Jesus Cristo Nazareno. Então, em vez de ser um ministro da reconciliação, é uma pessoa que tem partidos dentro da igreja. Então ele cria ou segue facções dentro da igreja, em vez de laborar pela paz. Você sabia que existem facções dentro da igreja? Talvez você fique até assustado de eu falar isso. Tem pessoas às vezes que falam assim: pastor, não fala assim não, tenha misericórdia. Tem facções. Facções a gente conhece lá no mundo lá fora, onde as pessoas têm os seus grupinhos, começam a se reunir. Dentro da igreja tem facções. Quantos grupinhos dentro da igreja? Quantos grupinhos que se encontram no meio de nós, meus irmãos? Quantos que têm feito esses grupinhos, essas facções? Então o cristão carnal é aquele cuja vida não é dirigida pelo Espírito Santo, mas aquele que não discerne todas as coisas espiritualmente. Ele não tem discernimento. Talvez se refira ao fato de eles provocarem divisões na igreja, seguindo líderes humanos, não discernindo a vontade de Deus ao utilizar diferentes instrumentos na sua obra. Pode observar quantas pessoas que congregam numa determinada igreja, segundo o dirigente, eu vou seguir você, e vai junto. Está no homem, não está em Cristo. Se encontra no homem, são partidos, são divisões. As pessoas, se você sair daqui e for para outro lado, eu também vou junto. São partidos, são divisões que acontece no meio do povo de Deus, e Deus não está nesse negócio, porque Paulo está dizendo aqui, porventura não sois carnais? Porventura você não é um carnal? A palavra aqui usada por Paulo para carnais no versículo 1, feitos de carne, que é no grego, mas a palavra usada no versículo 3 aqui é dominado pela carne. Há uma grande diferença o que é uma pessoa carnal e que é uma pessoa dominada pela carne. Se na primeira palavra eles eram carnais porque não havia crescido pela falta de alimento sólido, na segunda palavra há uma censura moral. Eles eram carnais porque andavam segundo a vontade da carne. Eles andavam. Isso é o mundo que está entrando na igreja. É o mundo que se encontra no meio de nós. Por quê? Porque nós temos um culto à personalidade, o entretenimento, o culto egocêntrico, buscando apenas o homem. Então Paulo chama os crentes de Corinto de carnais. Paulo está dizendo, vocês são carnais, porque há contendas entre vocês, há inveja entre vocês, há divisões entre vocês, no meio do povo de Deus. E quantas divisões,
Quantas contendas. Então existia o quê? Existiam naquele lugar partidos dentro da igreja, e seguindo ali a filosofia do mundo, em vez de seguir a orientação da palavra de Deus. Quantos, meus irmãos? Quantos em nosso meio? Quantos que não têm se preocupado com a palavra do Senhor? Eles importaram esse tipo de pensamento mundano para dentro da igreja. Por quê? Porque essas divisões ocultam algo, a personalidade era o que era encontrado lá fora. Quantas vezes eu ou você participou de shows lá fora por conta de um artista, e na casa do Senhor não existe artistas. Aqui nós somos servos, aqui nós estamos para adorar o Senhor, para exaltar, para glorificar o nome de Cristo. Nós estamos aqui por conta do Senhor, meus irmãos. Nós estamos aqui por conta de Cristo. Então eles diziam: eu sou de Paulo. Por quê? Porque Paulo, meu Deus, Paulo ele tem uma liberdade cristã. Paulo ele libera mais algumas coisinhas. Paulo não está tão ali, até mesmo ali no seu dia a dia, colocando regras para as pessoas. Paulo tem uma liberdade cristã. Paulo ele está ensinando sobre uma liberdade cristã. Outro fala: eu sou de Apolo, porque Apolo fala mais bonito. Apolo, meu Deus, eu gosto de ouvir Apolo, porque Apolo, nossa, quando ele fala, eu tenho até um caderno para me anotar, porque as palavras às vezes são tão difíceis que eu não consigo entender. Então existia um outro grupinho também que era de Cefas. Cefas significa Pedrão. Eu gosto mais de Pedrão, porque quando o Pedrão está lá na igreja, meu Deus do céu, os demônios caem todo mundo, e Pedro, ele expulsa todos os demônios da igreja, enquanto Apolo e Paulo não expulsa tantos demônios na igreja. Então são os grupinhos que se encontram na igreja. E existe também aquele outro grupinho: quem manda em mim é só Jesus, eu sou só de Cristo. Eu não sento para ouvir homem, eu sou só de Jesus. Jesus já fala comigo na madrugada. Quando Jesus fala primeiro do que o pastor. Ele já falou para mim, já sei tudo, meu filho. Quando eu chego na igreja, eu já até sei que Deus falou para você, eu já vou tomar a decisão agora. Quantos que a gente ouve assim? Quantos que outro dia uma pessoa me procurou e falou assim: pastor, eu vim procurar o Senhor porque Deus falou comigo. Então antes de eu tomar uma decisão, Deus já falou comigo, já está tudo certo, eu já estou tomando a decisão por mim mesmo. Eu falei: mas Deus não falou nada para mim? Como que falou para você? Não estou sabendo. São os grupinhos que se encontram dentro das igrejas, que se encontram partidos, como está dizendo a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então Paulo disse para todos eles: vocês são carnais. Vocês são carnais na medida que vocês fazem grupos dentro das igrejas. Quantos grupinhos estamos vivendo? A igreja aqui de Corinto havia pouco amor e muita competitividade. Ainda bem que não existe aqui, mas quantos ficam competindo? Quantos que se não, peraí, deixa eu cantar porque eu vou cantar melhor, deixa eu pregar porque eu vou pregar melhor. Não, eu falo. Quantos? Assim é na igreja de Corinto, a competitividade, um querendo fazer mais do que o outro. Eles não tinham amor, fazia por interesse próprio. Então os partidos dentro da igreja são um sinal do que? De imaturidade. As nossas crianças, quando vai para a escola, quando tem 7, 8 anos, o que acontece com as nossas crianças? Chega lá na escola, talvez eles cheguem depois chorando: mãe, um amiguinho lá me rejeita, ele gosta mais do outro, tem um grupinho lá que não gosta de mim. Assim são as crianças nas escolas. E aí Paulo está dizendo que nós não podemos ser como crianças, nós precisamos crescer, nós precisamos ser adultos. E quantos partidos dentro da igreja? Quantos, meus irmãos? Quantos partidos? Eu participo da vigília apenas num determinado lugar, porque aquele outro lugar as pessoas são mais frias.
Eu lá na sede, não, eu gosto de ir lá no bairro X, porque lá na sede o povo é frio. Quantos partidos, quantas pessoas, eu gosto de ir lá no bairro, porque lá na sede é mais frio, eu só participo do grupo de louvor em determinado lugar, porque eu não aceito louvor naquele outro grupo. Quantos grupinhos? Eu só vou na vigília lá, porque lá eu sinto. Sente o quê? Vai sentir o quê? O que nós vamos sentir? Lá na sede, eu não sinto nada. Aquela igreja grandona, sabe, eu não sinto nada. Quem vai fazer a gente sentir é o Espírito Santo. Quem vai fazer algo na nossa vida não é o homem, é o Espírito de Deus. São os grupinhos, meus irmãos. Eu só participo em determinado lugar. Eu só irei na igreja X, porque eu não gosto da igreja Y. Eu só gosto da igreja pequena, porque eles são mais fervorosos. Fica todo mundo apertadinho, todo juntinho. Eu faço parte do bege, porque são raiz. Eu não faço parte do regenere. Eu sou regenere e não quero comunhão com o bege. E Paulo interpreta tudo isso. Somos carnais. Isso é Bíblia. Isso é a palavra de Deus. É as Escrituras nos orientando. Então os partidos dentro das igrejas são sinal de maturidade e de carnalidade. Nós precisamos crescer com Cristo. Nós precisamos ser adultos. Hoje há muitas cismas, ou seja, grupo, separação de alguém por fazer parte de um determinado grupo, e rachas dentro das igrejas, porque os crentes são imaturos. Vocês conhecem mais do que eu. Se tiver uma rachadura numa parede aqui do lado, tiver ali, o que vai acontecer com aquela parede? Ela vai cair. É assim que vai acontecer se continuar de uma certa forma as divisões. Quantas divisões! As pessoas às vezes dão mais crédito no homem do que em Cristo. Não consegue ser um adorador por excelência. Não consegue ser um adorador diante do nosso Deus. Então muitos pastores também atualmente se tornam caudilhos, ou seja, ditador, tendo poder nas suas mãos das igrejas, porque são carnais e andam segundo os homens e não segundo o Espírito Santo. Tem muitos pastores que pensam que ele é o dono. Uma determinada vez, um pastor foi ser trocado da congregação, e aí ele recebeu a notícia que ia ser trocado. Ele falou: daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Meu Deus, a igreja é de Jesus, a igreja é do Senhor, não é nossa, não é posse nossa. Daqui ninguém me tira. Então chame a polícia, rapidinho vai sair, rapidinho vai dar tudo certo. A igreja é de Jesus, igreja. A igreja é do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então há obreiros, impostores que se arrogam como donos da igreja e tratam a noiva de Cristo como sua propriedade pessoal. E essa atitude é uma blasfema usurpação. A igreja é do Senhor, a igreja é de Jesus, e nós precisamos estar muito atentos a tudo isso, porque o alvo de Deus para a igreja é a maturidade. Nós precisamos crescer, nós precisamos crescer como cristão. O que Deus espera dos membros da igreja é a maturidade. Nós não temos de seguir os homens, nós temos de seguir o Senhor da igreja. É isso que nós precisamos seguir, é isso que nós precisamos aprender. Nós não temos de colocar nenhum líder da igreja num pedestal. Nós não podemos, não devemos fazer isso. Não temos de promover o culto à personalidade.
Jesus é o fundamento, o edificador, o dono e o protetor da igreja. Somente Ele, somente o Senhor é digno de receber toda a honra e toda a glória. A igreja é de Cristo. A igreja tem o dom. E essa igreja é de Jesus. Que Deus abençoe. Podem glorificar o Senhor.